Oi, oi, mais uma vez aqui para falar da palavra do Senhor para a sua vida. Deus tem uma palavra abençoada hoje para sua vida. Estamos no mês de maio, mês considerado mês das noivas, mês das mães, onde os filhos homenageiam de várias formas as suas mães. Estamos aqui para falar, compartilhar com você uma palavra do Senhor para a sua vida. Você que é mulher, você que é mãe, você que ainda não é mãe, mas que um dia deseja, tem um sonho de ser mãe. É esta palavra que eu quero compartilhar com você aqui agora, neste mês de maio, mês tão importante para as mães, para os filhos, para a família de modo geral, para a mulher. E para compartilhar com vocês esta palavra de Deus, palavra abençoada para a sua vida, eu trouxe aqui o livro de 1 Samuel, no capítulo 1, a partir do versículo 9, relatando aqui a passagem, uma palavra tão importante sobre a vida de Ana. Todos sabem, como vocês podem estar lendo, conferindo no texto bíblico, né? A Ana era uma mulher estéril, uma mulher casada com Eucana. Eucana, por sua vez, tinha duas esposas. Naquela época era permitido. Ainda hoje existem esses casos, mas perante a Bíblia ele não é permitido. Perante a Bíblia, Jesus veio revogar esta lei, onde o homem era permitido possuir várias mulheres. Então, Jesus, quando veio no Novo Testamento, Jesus veio abolir certas leis que eram escravizava as pessoas, certas leis que de certa forma prejudicavam as famílias, prejudicavam as pessoas. Então Jesus veio com o Novo Testamento revogando várias leis, trazendo mudanças, fazendo alterações, trazendo salvação às pessoas. Então o livro de Ana retrata bem o papel de uma mulher, o papel de uma mãe, o quão é importante uma mulher ser mãe, aquela mulher que não tem filho por alguma razão, por algum motivo de saúde ou porque ela é estéril. Esta mulher, ela tem esse sonho de ser mãe, um desejo de ter filhos. Então, nós vemos aqui uma mulher atribulada, uma mulher que sofria, ela tinha suas emoções abaladas porque ela não podia ser mãe, porque ela era estéril. E por sua vez, a gente vê também no texto a implicação da Penina, a outra mulher, a outra esposa do Elcana, em cima da Ana. Ela perseguia a Ana, ela criticava a Ana, e a Ana sofria muito com isso. Ela se sentia, se exaltava pelo fato dela ser mãe, por ela ter filhos do Elcana e a Ana ser estéril. Ela humilhava a Ana e a Ana se sentia bastante humilhada, bastante impotente com essa situação. Ela sofria muito, por mais que ela tinha o amor do seu esposo, o amor do Eucana, esse amor não era suficiente para preencher um vazio que existia dentro de si, e além disso ela tinha que ser criticada, humilhada pela outra esposa. Então, por causa de vários outros motivos também, a mulher naquela época, precisava ser mãe, ela tinha esse papel, né, perante a Bíblia de ser mãe, gerar filhos, de dar filhos à sociedade. Então, por vários tantos outros motivos, tanto da sociedade como por parte da Penina, a Ana sofria esta humilhação. A Ana se sentia impotente por não poder gerar filhos e ela teve esse desejo grandioso de gerar, de ser mãe, de dar um filho, de ter um filho. E, e aí a gente vê no capítulo, a partir do versículo 9 do capítulo 1 do livro de 1 Samuel, a gente vê Ana deixando tudo, tomando uma decisão importante na sua vida. Ela já era serva do Senhor, ela já servia a Deus e todo ano ela saía, deslocava do seu local de moradia
para uma determinada outra localidade para servir a Deus, fazer festas ali, de servir a Deus, de prestar culto a Deus. E ela se viu ali a oportunidade, como vocês podem estar lendo aí o versículo 11, onde ela fez um voto a Deus, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Olha que voto extremamente importante que Ana fez, e vamos dizer assim, né, até um voto perigoso, porque ela prometeu, né, que se Deus desse a ela um filho varão, tinha que ser homem, né, ela entregaria esse filho à casa de Deus, à casa do Senhor, para servir o Senhor ali naquele lugar, e que é sobre a sua cabeça não passaria navalha. Olha que risco que a Ana assumiu ao fazer um voto desse a Deus, né? Falando assim que ela não estaria falando só dela, mas ela estaria falando também do seu filho, que teria uma outra natureza, né? Que poderia não cumprir aquele voto feito pela sua mãe. Então ela fez aqui uma decisão, ela tomou uma posição, ela fez um propósito aqui, ela fez um voto a Deus, que se Deus concedesse a ela, né? Ela sabia que dela ela não tinha esse poder, ela não tinha condições de ser mãe, ela sabia que somente dela ela não teria condições de ser mãe, mas ela tinha um sonho, ela tinha um desejo muito grande de ser mãe, de dar à luz a um filho, principalmente para que ela pudesse alcançar o seu sonho de ser mãe, para que ela pudesse se sentir realizada também no seu casamento. Quantas mulheres, né, que casam e não têm filhos, e ela às vezes não se sente realizada só pelo fato dela ser mãe. Então, ser mãe é um privilégio que Deus concede a nós mulheres. Ser mãe é uma dádiva de Deus, que Deus nos dá. Então, aquela mulher que por alguma razão, por um motivo de saúde ou porque ela é estéril, ela não consegue conceber a um filho, ela se sente triste, ela se sente não realizada, talvez ela não se sente tão feliz, não se sente completa como mulher. Então nós vemos Ana aqui fazendo esse voto a Deus, fazendo esse compromisso com Deus. E lá na frente a gente vê que o profeta Eli, ele até teve Ana como embriagada, como uma bêbada, até que Ana disse para ele que ela não tomava bebida alcoólica, que ela não era tomada como filha de Belial, mas ela era uma mulher, uma senhora de respeito, uma senhora honesta que servia a Deus, que ela estava apenas ali se lamentando na presença do Senhor, fazendo, né, derramando suas lágrimas ali, fazendo uma oração de todo o seu coração, né, de todas as suas forças a Deus, implorando a Deus por um milagre, porque ela sabia que dela própria não teria condições. A gente vai ver ali também, nesse mesmo texto, que Eli, a partir dessa fala, desse diálogo dele com a Ana, ele vai e diz para ela: vai em paz, que Deus conceda a você os seus desejos. Parece que aquela palavra do profeta ali veio acalmar, né, o ser de Ana. Parece que foi como se ela tivesse tomado um calmante. Ela sentiu ali que Deus tinha ouvido as suas orações. Ela sentiu ali que Deus ia conceder o seu pedido, que Deus ia operar o seu milagre através do profeta Eli, quando ele disse: vai em paz, que Deus conceda os seus desejos.
E aí a gente vê, né, mais tarde a gente vê que Ana conseguiu dar à luz ao seu filho, pôs o nome dele de Samuel, e quando ele completou mais ou menos um ano que ela desmamou ele, ela levou ele para a casa do sacerdote Eli, ali ele pôde servir a Deus. Vocês podem acompanhar o texto que depois a gente vai ver, né, quando Eli caiu, a gente vai ver que Samuel consegue ouvir a voz de Deus chamando por ele ainda criança, né? Ele ainda menino, ele ainda garoto. A gente pode acompanhar o texto e perceber Deus falando diretamente com Samuel. Samuel já havia separado da sua mãe, já havia separado dos seus pais. Mas Ana aqui não parou por aí, ela conseguiu o seu milagre, ela conseguiu ser realizada, então ela conseguiu aqui o privilégio de ser mãe, né? Ela conseguiu o privilégio de acabar com aquela humilhação que ela sofria. Ela veio aqui acabar com aquele sentimento de impotência que ela tinha ao não poder dar à luz. Então Deus concedeu a ela o seu pedido, as suas petições. Deus ouviu a sua oração. A gente pode ver aqui a importância da oração perante Deus, e Deus, né, concede as petições de uma pessoa nas suas orações sinceras. Então, Ana, nesse voto aqui, ela veio quebrar a esterilidade que ela tinha, ela veio aqui quebrar a humilhação que ela sofria, ela veio aqui quebrar a humilhação que a sociedade tinha perante ela pelo fato dela não poder ser mãe. Então ela veio alcançar o seu milagre aqui através da sua oração sincera. E tantas outras mulheres que a gente vê, exemplo como Esther, né? Esther, nas suas orações sinceras com Deus, ela pôde salvar todo o seu povo judeu de uma matança que teria acontecido perante o Naamã, né? Vocês podem estar acompanhando depois no texto bíblico. Então, são tantas mulheres que tiveram passagens importantes, que tiveram milagres recebidos através das suas orações sinceras com Deus, do seu diálogo com Deus. Então, quantas mulheres têm, né, o privilégio de ser mãe e às vezes não valoriza, né, o fato de ser mãe? Quantas mães têm deixado seus filhos à mercê da sorte, não tem, né, dado devido valor ao privilégio de ser mãe? E aí nós vemos também quantas mulheres que sonham em ser mãe e não podem, né, por algum motivo de saúde. Então, essa mensagem que eu quero compartilhar com você, né? Nós mulheres temos um papel importantíssimo dentro do nosso lar. Nós vivemos hoje no mundo moderno, onde a mulher precisa sair para trabalhar, a mulher conquistou o seu espaço perante a sociedade. Na época da Ana, né, a mulher não poderia sair de casa para trabalhar, a mulher tinha que cuidar somente do seu esposo, da sua família, dos seus afazeres domésticos. Hoje, com o passar do tempo, hoje, né, na nossa modernidade, nós temos o nosso espaço conquistado, né? Quantas mulheres que saem para trabalhar, que trazem o sustento para seus lares, né? É um privilégio muito grande a mulher poder conquistar isso aí, mas isso não tira de nós mulheres a nossa responsabilidade como mães, como dona do nosso lar, como cuidadora do nosso lar. Por que isso não tira nossas habilidades, não tira nossa responsabilidade como mulher, como mãe, como esposa? Porque Deus concedeu à mulher as multi-habilidades. A mulher tem habilidades que o homem muitas das vezes não tem. Deus concedeu ao homem várias outras habilidades de provimento do seu lar, de segurança do seu lar.
de amparo à mulher, de amparo aos seus filhos, mas a mulher, por ser mulher, Deus concedeu a ela habilidades. A mulher consegue fazer várias atividades ao mesmo tempo, o homem não consegue fazer isso. Por quê? Porque Deus criou a mulher com suas várias habilidades. E a mulher, muitas das vezes, ela não quer, não consegue, né, valorizar esse privilégio de ser mulher, esse privilégio de ter várias habilidades. E é essa mensagem que Deus vem mostrar para você hoje, que nós devemos ser gratas a Deus pelas várias habilidades que Deus nos tem, que nós devemos ser gratos a Deus pela responsabilidade que Deus nos concedeu de hoje no nosso mundo, cuidar do nosso lar, cuidar do nosso esposo, cuidar dos nossos filhos, cuidar do nosso lar e ainda sobrar tempo para cuidar das coisas de Deus, para cuidar do trabalho lá fora. Eu sei que o trabalho lá fora exige muita responsabilidade e a mulher tem dado conta disso, mas quantas mulheres que têm, né, se ausentado dos seus lares por causa do trabalho, porque acha que vive no mundo moderno e ela não precisa mais cuidar do seu lar. Ei! Deus está falando com você aqui hoje. Deus está falando que as várias habilidades que Deus lhe concedeu não isenta você de ser responsável pela sua família, de ser responsável pelo seu lar, que Deus vai estar te dando força, vai estar te ajudando a cuidar do seu lar, a cuidar dos seus filhos, a educar os seus filhos na doutrina do Senhor, a educar os seus filhos não negligenciando a ele aquilo que ele necessita para ser uma pessoa de bem. A Bíblia vem nos relatar que nós precisamos ser, né, alma, corpo e espírito. Como nós vamos cuidar do nosso corpo se nós não valorizamos o nosso privilégio de ser, né, de desenvolver as nossas habilidades como mulher no nosso lar? Como vamos cuidar da nossa família se nós negligenciamos a ele aquilo que ele tem direito, a educação, a vida espiritual na igreja? Se nós negligenciamos a ele, muitas das vezes, a convivência familiar, a convivência em sociedade, como nós vamos isentar disso aí? Isso é responsabilidade nossa como mãe, como pai, como família dentro do nosso lar. Então, nós temos que cuidar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito, para que nós possamos ser pessoas cidadão de bens, cidadã de bem, dona do nosso lar, querida em nosso lar, amada pelos nossos filhos, educar os nossos filhos para viver em sociedade. Nós não educamos os nossos filhos para simplesmente conviver conosco, mas nós temos que educar os nossos filhos para conviver em sociedade, né? Nós estamos num mundo tenebroso, num mundo de muitas coisas ruins que vem acontecendo, e nós temos que educar o nosso filho para saber viver, diferenciar o que é certo, o que é mal, o que é bem, o que é certo, o que é errado. É essa responsabilidade que o texto, o livro de 1 Samuel, na passagem de Ana, traz para nós. No livro, em Provérbios 14, no versículo, a partir em Provérbios, no capítulo 14, que diz que toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba. Então, essa mulher sábia, ela tem que ter a sabedoria de Deus, ela tem que ter instrução do Senhor Deus, ela tem que ter orientação espiritual para que ela possa
edificar o seu lar. Edificar o seu lar fala do cuidado com os seus filhos, cuidado com o seu esposo, cuidado com a sua família, o cuidado com sua vida espiritual, o cuidado com a sua vida profissional, o cuidado de você como mulher. É edificar a sua casa, é ter esse cuidado, né? Exercer suas habilidades como esposa, exercer suas habilidades como mãe, exercer suas habilidades como mulher, exercer suas habilidades como pessoa em sociedade, exercer suas habilidades como profissional. Então a mulher tem esse privilégio de receber de Deus essas várias habilidades. Então, é por isso a mulher tem que ter orientação de Deus para não jogar esses privilégios que Deus lhes concedeu fora, porque se nós não valorizarmos essas habilidades, essas orientações que Deus vem nos dando através das pregações dos pastores, através da orientação bíblica, a Bíblia tem orientação para nós educarmos a nossa família, para nós sermos uma família de bem. A Bíblia nos orienta, né? Tanto é que nós vemos que a Esté conseguiu salvar toda a sua nação, né, de um massacre que já estava programado, já estava em lei, já estava já assinado pelo rei. E através das orações a Deus, Esté conseguiu chegar ao rei, pedir a revogação daquela lei através do seu povo, porque o rei não sabia que ela era judia, né? Casou-se com ela sem saber que ela era uma judia. Então, depois do casamento, ela recebe a notícia que o seu povo ia ser morto, simplesmente porque alguém não gostava daquele povo, queria exterminar os judeus daquele lugar. E a Esté, a gente vê que através das orações, através da união dela com Mardoqueu, através do seu diálogo com o rei, com a sua sabedoria, né, que ela pediu a Deus, ela conseguiu salvar todo o seu povo. A gente vê, né, várias orientações de Deus na Bíblia que nos ajuda a ser uma mulher de bem, uma dona de família, uma cuidadora da nossa família, zelosa pelos nossos familiares, pelos nossos filhos, pelo nosso esposo. E é essa mensagem que eu quero deixar para você, que nós possamos ser mulheres sábias, que nós possamos edificar os nossos lares, que nós possamos exercer as nossas profissões lá fora, sim, mas sem esquecer dos nossos deveres como dona de casa, como nós, como esposa, como mãe de família, como serva do Senhor Jesus. Então são vários os compromissos que a mulher tem, né? Hoje no mundo moderno, ela saindo para trabalhar, esses compromissos só aumentaram, eles não diminuíram, eles aumentaram, mas que com a graça do Senhor Deus nós possamos vencer com a oração perante a Deus, nós possamos vencer, né? Pedir a graça, pedir a sabedoria, pedir, né, o discernimento de Deus para que possamos cuidar da nossa família, zelar pelo bem-estar da nossa família, zelar pelos privilégios que Deus nos concedeu, né? Que é o privilégio de ser mãe, o privilégio de ser esposa, o privilégio de ser serva do Senhor, o privilégio de ser profissional, o privilégio de simplesmente ser mulher, esse ser tão diferenciado que Deus deu a nós mulheres, né? Um ser privilegiado com especialidades infinitas, que nós possamos valorizar todas essas nossas habilidades como mulher, como mãe. E é isso que eu quero compartilhar com você. Que Deus continue abençoando você, mulher,